Bom dia! Gostaria de partilhar convosco as comemorações de datas importantes neste mês de setembro que foram representadas por Portugal, que foi o dia 18 de setembro de 1974, no Madison Square Garden, onde o verdadeiro pai falou sobre o novo futuro do cristianismo. E o 18 de setembro de 1976, onde o verdadeiro pai falou no Washington Monument e com o tema A América e a Vontade de Deus. Por isso, nestas duas celebrações estavam irmãos portugueses representando Portugal. Nesta primeira de 18 de setembro de 1974, a Dona Isilda, que é a pioneira missionária aqui em Portugal, que veio enviada pelo verdadeiro pai em 1973, abril. A Dona Isilda foi representante de Portugal no Madison Square Garden. Ela e eu partimos de Portugal no dia 16 de setembro de 1974. Ela com a intenção de representar Portugal no Madison Square Garden e eu com a intenção de participar no seminário de 100 dias em Belvedere de liderança e que começou em, em outubro. Ora, eu gostaria de dar um relance sobre esta chegada à América no dia 14 de setembro, não, sim, no dia 16 de setembro, e chegamos a Nova Iorque e fomos diretamente para Belvedere. Esperamos pelo presidente David King, que era o responsável por Belvedere, e enquanto esperávamos, eu pude sentir o ambiente de paz e serenidade desse local. Apesar de muita atividade, pois estavam a fazer os preparativos para o dia 18 de setembro, o ambiente era de leveza e sem nenhuma precipitação ou confusão. Percebi que os muitos jovens que lá se encontravam estavam a preparar para o evento do dia 18 de setembro. Entretanto, o presidente David King chegou, ele estava muito atarefado e disse-nos: entrem, entrem, depressa, depressa, vão ver o verdadeiro pai. Entramos no carro, parecia que era um sonho. Chegarmos a East Garden e o nosso pai
estava num carro já para sair. O presidente David King apresentou-nos e nós inclinámo-nos em reverência e cumprimento ao verdadeiro Pai, e sentado ao lado do nosso pai no carro estava a filha mais velha, Jeanine. Junto ao carro estava a nossa mãe e outras senhoras. Cumprimentámos-nos de igual modo e uma senhora, Mrs. Che, dirigiu-se a nós logo após o carro do verdadeiro pai partir e cumprimentou-nos de aperto de mão e quis saber quem eu era. Seguidamente regressamos a Belvedere. O que o nosso pai nos disse foi um sorriso muito belo. Depois disse que ia partir, mas se quiséssemos, podíamos falar com a nossa mãe. O presidente King tomou-nos novamente no carro e disse-nos: não é de todos que se faz esta graça de, no mesmo dia de chegada, ir visitar o nosso pai. Esta era uma deferência dada à dona Isilda. Regressados a Belvedere, fomos ao Holy Ground. Pela primeira vez, orei neste lugar sagrado e a minha oração foi de profunda gratidão e ofereci-me nas mãos do Pai Celestial para fazer de mim o que melhor lhe aprovesse. E este foi um escrito que eu fiz há 50 anos. Tive a curiosidade de ir folhear e ver neste dia 16 de setembro o que é que eu tinha escrito. Não é? Isto foi realmente o resumo daquilo que eu escrevi nesse meu. E agora eu gostaria de citar alguns trechos do discurso O Novo Futuro do Cristianismo. Como sabeis, neste evento feito no Madison Square Garden estavam 30.000 pessoas no interior e fora estavam 20.000 que não podiam entrar devido a estar o local completo. Então, palavras do verdadeiro Pai. Senhoras e senhores, sinto-me muito feliz por estar aqui esta noite. Muito obrigado por teres vindo. Estamos reunidos aqui esta noite, nesta impressionante moldura do Madison Square Garden, Nova York, no nome de Deus. O meu tema é o novo futuro do cristianismo. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer uma observação pessoal. Eu não vim aqui para repetir o que já sabeis. Eu vim para revelar algo de novo. Eu quero compartilhar convosco uma nova revelação de Deus. No entanto, hoje, o mundo cristão encontra-se dividido em mais de 400 denominações diferentes. Partindo da mesma Bíblia, há diferentes pontos de vista com muitas diferentes interpretações. Existe um só Deus, um só Cristo, uma só Bíblia. O que nos interessa
não é a interpretação humana da Bíblia, mas como Deus interpreta a Bíblia e qual é realmente a vontade de Deus. Portanto, nenhuma pessoa por si própria é capaz de nos satisfazer. Essa informação deve vir de Deus na forma de revelação. Eu quero partilhar essa revelação convosco esta noite. Desde que esta mensagem veio de Deus e, uma vez que é do ponto de vista de Deus, o conteúdo pode naturalmente ser diferente do entender humano. Portanto, pode ser totalmente novidade para vós, mas o que precisamos é de novas ideias, ideias de Deus, porque o mundo já esgotou todas as suas próprias ideias. Esta é a razão da minha vinda aqui para vos falar esta noite. Assim, peço a cada um de vós para abrir a vossa mente e o vosso coração, para que o Espírito de Deus possa falar-vos diretamente. Durante 2000 anos, os cristãos de todo o mundo têm ansiado pelo grande e culminante dia, como está profetizado na Bíblia, o dia da segunda vinda do Senhor. Uma vez que isto foi prometido por Deus, a segunda vinda de Cristo será definitivamente cumprida. Qual é a razão para a segunda vinda do Senhor? Ele vem para consumar a vontade de Deus. Então, qual é a vontade de Deus? Sabemos claramente qual é a vontade de Deus. Deus é eterno e absoluto. E tem uma vontade que é também eterna, imutável e absoluta. No princípio, Deus tinha um propósito definido antes de criar o universo e este mundo. Esse propósito foi a razão para a criação. E começou a criação do universo e do homem para cumprir esse propósito. Segundo a Bíblia, depois que o primeiro homem e mulher foram criados, Adão e Eva, Deus deu-lhes um mandamento. Esse mandamento foi: o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Porquê? No dia em que dele comerdes, certamente morrereis. E no Gênesis 2:17. Deus pediu-lhes para obedecerem ao seu mandamento. Deus queria dizer com isso que, pela obediência de Adão e Eva ao mandamento, o seu desígnio seria cumprido. Porém, Deus mostrou claramente a consequência da desobediência. Ele disse: no dia em que dele, o fruto, comerdes, certamente morrereis. O resultado da desobediência foi a morte. Mas Adão e Eva continuaram a viver, tiveram filhos. Que morte foi essa? Foi a morte espiritual. Fisicamente continuaram a viver, todavia espiritualmente morreram. E o que é essa morte espiritual? É o corte da relação de Adão e Eva com Deus. Corte. Portanto, eles tornaram-se pecadores e separaram-se de Deus. E o seu lugar não podia ser continuar a viver no jardim do Éden, que era onde Deus vivia com Adão e Eva,
E uma vez que eles se separaram, eles tiveram de sair do jardim do Éden. A nossa vida, os descendentes de Adão e Eva, todos nós, o mundo inteiro, os 8 bilhões de pessoas no mundo inteiro, são todos descendentes de Adão e Eva, separados de Deus, vivendo uma vida no inferno, que é este mundo que nós vemos, cheio de guerra, de conflito, de destruição constante. Contudo, Adão e Eva desobedeceram a Deus, a consequência foi a queda do homem. O homem morreu espiritualmente e o propósito de Deus não foi realizado. A queda do homem significa o seu desvio do estado original que Deus tinha planeado. Adão e Eva afastaram-se do cumprimento da finalidade de Deus, da sua criação. Fizeram uma escolha errada, criando o oposto do que Deus pretendia originalmente. Depois da sua obediência, Deus não tinha outra opção senão a de expulsar esse homem e essa mulher do jardim do Éden com muita dor no seu coração. O jardim do Éden é a expressão simbólica do reino de Deus na terra. Adão e Eva já não mereciam ser cidadãos do reino de Deus e assim foram expulsos para o inferno que eles próprios criaram. Um parênteses, diz-se que Deus criou o inferno. Deus não criou o inferno. Como nós, seres descendentes de Adão e Eva caídos, não fazemos uma prisão para os filhos que nascem, para os nossos próprios filhos? Como Deus poderia fazer o inferno para castigar os seus próprios filhos? Quem criou o inferno foi Adão e Eva. E quem continua este inferno somos nós que continuamos a alimentar este inferno. O reino do céu na terra. Vou continuar o excerto do discurso do verdadeiro Pai, Madison Square Garden, o novo futuro do cristianismo. Diz ele: se Adão e Eva tivessem obedecido a Deus, teriam estabelecido o reino do céu na terra. Como seria esse reino? Adão e Eva foram criados sem pecado, com a potencialidade para atingir a perfeição. E eles eram para crescer até à perfeição, obedecendo à lei de Deus, enquanto estivessem a crescer até à maturidade, até se tornarem homem e mulher perfeitos. As suas relações eram para ser de irmão e irmã. Eles deviam estabelecer a verdadeira tradição de fraternidade. O que é a perfeição? A perfeição é a total união do homem com Deus. O homem é para ser o templo de Deus, onde o Espírito de Deus habita. Um tal homem é divino. Como Deus é divino, esse homem é santo, como Deus é santo. Jesus foi esse primeiro homem perfeito. Esta perfeição é o estado a que Deus se referia quando disse: acreditai que estou no Pai e o Pai está em mim. João 11. Quando vos tornardes uns com Deus, o seu divino poder está em vós, e tornar-vos-eis perfeitos como Deus é perfeito. Por isso Jesus
apontou o homem como meta ser perfeito, como Deus é perfeito, quando disse: sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. É escrito em Mateus 5,48. Agora, termino aqui o excerto do Madison Square Garden no futuro do cristianismo. E vou agora falar da comitiva que representou Portugal na Washington Monument, 18 de setembro de 1976. Esta comitiva foi escolhida pela Dona Isilda, pioneira em Portugal, e chamou-me para ir também com ela para eu depois, em outubro, fazer o curso de 100 dias em Belvedere. E chamou ainda mais outros membros, entre os quais foi a Ana Valente, que vive neste momento em França, e a Jacinta, a Maria Olinda e estas duas irmãs, incluindo a Dona Isilda, já partiram para o mundo espiritual. Esta comitiva, portanto, representou Portugal e foi-nos consignado, quando chegamos a Washington, foi-nos consignado uma área juntamente com um grupo austríaco, o grupo português liderado pela Dona Isilda e o grupo austríaco liderado pelo reverendo Petacor. O grupo português encarregou-se de alegrar o ambiente com canções portuguesas acompanhadas por acordeão que eu levava. E aí fizemos o ambiente alegre. Era de veras impressionante a quantidade de pessoas que continuamente afluíam para o local do Washington Monument. É de notar que só 40 dias antes do evento o governo autorizou o evento. No dia que nós conseguimos fazer participar neste evento, foi um dia memorável para 300.000 pessoas que vieram. Olhando retrospectivamente, nenhum membro podia imaginar que era possível fazer 300.000 pessoas num ambiente adverso em que realmente era suspicioso de que este encontro do reverendo Moon, e era uma pessoa controversa nessa altura também na América. Todavia, o milagre fez-se. Onde nós pomos todo o nosso empenho, onde todos os nossos 5%, Deus nunca falta com os 95% da parte de Deus. Nunca. E agora eu gostaria de vos ler alguns excertos do discurso que o verdadeiro Pai fez nessa altura à América e à vontade de Deus. Este é o título. Honrados cidadãos dos Estados Unidos e delegados mundiais
gostaria de expressar o meu sincero agradecimento e apreço a todos vós por encontrar-nos aqui no Monumento a Washington. Esta noite celebramos o bicentenário da América em nome de Deus. Para mim e para vós, este é um momento histórico. Esta noite gostaria de falar sobre o tema a América e a vontade de Deus. Deus é eterno, imutável, único e absoluto. Se essas são as qualidades de Deus, o seu propósito da criação também deve ser eterno, imutável e absoluto. No início, o ideal de Deus era criar um mundo de unidade e harmonia. Hoje, porém, o nosso mundo não tem unidade nem harmonia. Em vez disso, há muita divisão, desarmonia, confusão e caos. Individualmente, as nossas mentes estão separadas dos nossos corpos e as nossas famílias, raças, nações e o mundo estão dilacerados. Esta realidade está em total contradição com a intenção original de Deus. É evidente que algo está fundamentalmente errado. A vitória sobre o mal. A religião tem uma explicação. Diz que esta divisão mundial é o resultado da rebelião dos nossos primeiros antepassados contra Deus, a queda do homem. Para salvar o homem caído, Deus enviou o Messias. O seu propósito era restaurar o homem para o seu estado original antes da queda. Portanto, salvação é o mesmo que restaurar. A queda do homem trouxe este mundo caído em que vivemos. Desobedecendo à palavra de Deus, o homem rebelou-se contra ele. Isso colocou na posição de ser dominado pelas mentiras de Satanás. Assim, finalmente, o homem uniu-se a Satanás, recebendo a personalidade e o amor de Satanás, em vez da personalidade do amor de Deus. Para sermos restaurados como um ser original, devemos reverter o processo da queda. Desta vez, devemos separar-nos de Satanás, estender a mão a Deus, a quem perdemos, e obedecer à sua palavra. Deus, desta forma, podemos receber a personalidade de Deus e o seu amor. Deus é supremamente altruísta e supremamente público, enquanto Satanás é absolutamente egocêntrico e só para si mesmo. A fórmula de Deus para restaurar o homem é tornarmos-nos semelhantes a Deus. Isto significa que temos de nos tornar completamente altruístas e de espírito público. Cada um de nós deve tornar-se uma pessoa capaz de se sacrificar em prol dos outros. Uma pessoa altruísta e de espírito público prosperará, porque é a imagem de Deus. A pessoa egoísta e egocêntrica declinará, porque é o oposto de Deus. Esta é a regra de Deus. A história humana tem sido uma história de luta, uma história de guerra.
tem sido quase sempre um cabo de guerra entre Deus e Satanás, tendo o homem como prémio. O bem e o mal têm lutado para conquistar o homem para os seus respectivos lados, porque a história da humanidade começou com a queda, o mal teve uma vantagem inicial. Portanto, na história, o lado do mal sempre assumiu a posição agressiva e ofensiva. O bem tem sido passivo e defensivo. No entanto, Deus está do lado do bem. No final, o lado do bem ganha sempre a vitória. O bem é sempre menos favorecido, no entanto, sai vitorioso e se expande. Por exemplo, durante a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, os lados maus atacaram primeiro, mas foram eles que foram derrotados. Hoje fala-se muito da Terceira Guerra Mundial. Desta vez, o mal representado pelas nações comunistas está a desafiar o mundo livre, provocando conflitos e guerras em todos os lugares. Mas, novamente, com base na fórmula de Deus, a vitória final certamente estará do lado de Deus. Há outra fórmula na obra da restauração de Deus. Antes de Deus enviar o Messias para restaurar o homem, ele sempre prepara uma religião central e uma nação escolhida como fundação para receber o Messias. De acordo com esta fórmula, Deus estabeleceu o judaísmo como a primeira religião central e Israel como a primeira nação escolhida. Sobre esta base, Deus enviou Jesus Cristo como Messias. A sua esperança em que a nação e a religião escolhidas se unissem a Jesus para estabelecer o reino de Deus na terra e restaurar o mundo para Deus. Para este propósito, Deus preparou o judaísmo e Israel durante 4.000 anos. Estes 4.000 anos são 4.000 anos bíblicos. Se tivessem reconhecido Jesus Cristo como Messias e trabalhado com ele num espírito de sacrifício, ele não só teria sido bem-sucedido em Israel, mas também teria continuado a unir as nações árabes e a Ásia, ligando o Oriente e o Ocidente. Ao unificar o mundo sob a soberania de Deus, ele teria estabelecido o reino de Deus na terra nessa altura. Israel e o judaísmo, no entanto, não perceberam plenamente a sua responsabilidade. Jesus não foi aceite como Messias e finalmente foi crucificado. Assim, o reino de Deus permaneceu por cumprir. No entanto, Jesus abriu o caminho para a salvação espiritual e iniciou o cristianismo, que está espiritualmente na posição do segundo Israel. Os primeiros cristãos marcharam em direção a Roma apenas para encontrar uma terrível perseguição. Durante 400 anos, o sangue de muitos mártires foi derramado.
O seu sacrifício expiou a perda dos 4.000 anos, finalmente foram de preparação de Deus para o Messias. Os cristãos finalmente triunfaram em Roma e o cristianismo tornou-se a religião do Estado. E assim Roma passou a ocupar fisicamente a posição do segundo Israel e a receber a bênção de Deus. Nessa época, Deus esperava que o papado e Roma se unissem completamente e construíssem desinteressadamente um mundo unificado deixado por realizar no tempo de Jesus. No entanto, o papado também não percebeu o significado da sua missão. O papado não percebeu e muitas vezes usou o seu poder para a sua própria glória. Houve abuso, corrupção na Igreja e ela afastou-se da vontade e expectativa de Deus. A dignidade do papado caiu. Em reação surgiu o humanismo e o protestantismo apelou à reforma da Igreja. Em vez de atender ao chamamento, o papado e as autoridades romanas aumentaram a perseguição aos reformadores. Durante esse período, não foi por acaso que Henrique VIII, rei da Inglaterra, também se revoltou contra o catolicismo romano e promulgando uma nova lei através do Parlamento, fundou a Igreja Anglicana. Esta foi, na verdade, uma oportunidade de ouro para a Grã-Bretanha se juntar ao movimento protestante da Europa e trazer uma nova esperança para o avanço da vontade de Deus. Nessa época, o Império Britânico tornou-se o maior do mundo, inspirando o famoso ditado: o sol nunca se põe sobre o Império Britânico. Esta bênção extraordinária não foi apenas para a Inglaterra, mas foi para o avanço do reino de Deus. Se a Grã-Bretanha tivesse compreendido a vontade de Deus, ela teria apoiado os movimentos puritano e protestante e enfrentado a sua tarefa dada por Deus de restauração do mundo. Através disso, ela poderia realmente ter construído o reino unido de Deus, transcendendo todas as barreiras nacionais. No entanto, a Grã-Bretanha perseguiu os puritanos e foi apática aos protestantes. Estas pessoas perseguidas tiveram de procurar uma terra de esperança. Estavam unidos para um destino comum, transcendendo as barreiras raciais e nacionais e fugindo da perseguição, vieram para um novo mundo, o continente americano. Aqui eles estabeleceram uma nação protestante independente. Este é o contexto providencial do nascimento da América. Termina aqui a citação do discurso do verdadeiro Pai. Mas vede que ele estava a falar não para pessoas que ouviram o princípio, mas para pessoas que nunca tinham ouvido nada mais do que as ideias católicas, protestantes, as ideias que realmente o cristianismo continua a falar disso. Essas 300.000 pessoas, nenhuma se levantou e foi-se embora. Eu estive lá
presenciei com os meus olhos aquele grupo que nós tínhamos de responsabilidade, estava lá e constantemente apoiava as palavras do verdadeiro Pai. Por isso, quis relembrar este, esse tempo que corresponde, respectivamente, a 50 anos e a 48 anos, respectivamente. E agora já deveis estar cansados, não é? Não. Eu gostaria de terminar com mais umas palavras fora do contexto dos discursos do verdadeiro Pai, mas sim um outro discurso do verdadeiro Pai, que é o seguinte: pergunta o verdadeiro Pai, o que pensais quando vedes uma pessoa que deseja ganhar dinheiro apenas para si própria e que gosta de ver os outros perderem dinheiro? Deves dar benefício aos outros, viver pela causa dos outros, dar aos outros em vez de receber para vós. O Reverendo Mundo vive a sua vida assim até hoje. Hoje em dia, nem quando regresso a casa à noite, sinto dores extremas nos olhos, porque estou exausto. Quando estou exausto, sinto dor mais maior ainda. Então, eu não preciso de me perguntar para que propósito estou tão cansado. À medida que vou avançando no curso público, não devo ser um sinal menos para o céu. Se seguirdes o caminho para beneficiar o céu, mesmo que digais a Deus, por favor, não vos preocupeis em cuidar de mim. O céu tem que se preocupar convosco. Para viver assim, deveis saber do que precisais de vos preocupar sempre. Deveis colocar-vos na posição em que podeis receber a simpatia do céu em todos os momentos. No curso que estais a seguir e no curso que já trilhastes, deveis lembrar-vos do facto de que estais a seguir o curso de filhos e filhas de piedade filial e o curso de patriotas. São as palavras conclusivas que eu gostaria de encerrar e quero dizer muito obrigado pela vossa presença e vamos terminar com uma oração de agradecimento ao Pai. Queridos pais celestiais e verdadeiros pais do céu, da terra e da humanidade, estamos infinitamente gratos e para sempre em dívida para convosco, porque nós tivemos o privilégio de viver no mesmo tempo que os verdadeiros pais, o verdadeiro Adão e a verdadeira Eva, vieram à Terra e estabeleceram tudo o que era necessário para a expansão do vosso reino sobre a terra e sobre o céu. Queremos, pois, agradecer-vos muito todos os sacrifícios
dos nossos irmãos e irmãs, e aqui em Portugal, pelo sacrifício da pioneira Dona Isilda, que veio sacrificar a sua vida para poder expandir o vosso reino aqui em Portugal. Estamos gratos por todos os irmãos que deram também todas as suas energias, todas as suas forças para poder expandir o vosso reino aqui no nosso país. Todos esses irmãos e irmãs que já faleceram e estão no mundo espiritual e que do mundo espiritual anseiam ardentemente que nós possamos continuar com maior força o que eles realmente fizeram enquanto tiveram o seu corpo físico vivendo na Terra. Por isso, queridos pais celestiais, tendo lembrado estes dois discursos, dois eventos muito providenciais na América, com as palavras preciosas dos verdadeiros pais, nós queremos realmente também redeterminar-nos, reforçar-nos e fazer com que vós possais usar cada um de nós como vosso instrumento, como o vosso próprio corpo, para que possamos dar vida a todas as pessoas que não conhecem o vosso amor. Queremos pedir-vos, pais celestiais, que vós possais aceitar esta nossa oração e pedimos-vos ainda que nos guieis e nos protejais a cada um de nós, as nossas famílias, nossa nação, e que nós possamos receber as vossas abundantes bênçãos que nós iremos receber e expandir